que é para você que veio do mundo de arquitetura, de tecnologia, uma mulher estar no meio dessas negociações com esses executivos, num mundo que geralmente, principalmente do lado da tecnologia, é extremamente masculino, né? Então você ter esse poder de decisão, poder de influência num negócio tão grande, como que é estar lidando com isso numa sociedade como a nossa atualmente? Bom, eu vejo de maneira muito natural, assim, porque eu acho que, de fato, é o tipo de papel que um bom profissional precisa fazer. Não necessariamente um homem e não necessariamente uma mulher, né? Então, é algo que existem outros fatores determinantes e não o gênero exatamente. Apesar de eu saber, lógico, né, das proporções que a gente tem atualmente no mercado de tecnologia, muito menos mulheres do que homens, né? Você me E falou principalmente fora em do ar cargos de 21%, né? em geral, 21% dentro das áreas de tecnologia, temos 21% de mulheres somente. Né? Então, isso pensando em geral, não é nem falando de cargo de liderança. Quando a gente vai pegando cargos de liderança, quanto mais a gente sobe, né, menor fica esse número. É um nicho muito específico, né? E eu tenho uma impressão, e aí, por favor, me corrija de forma muito incidente se essa impressão estiver incorreta, que no mundo de tecnologia a gente tem uma resistência ou uma ausência maior de mulheres na camada mais operacional, né? Então a gente tem poucas desenvolvedoras, poucas arquitetas, né? Mas eu acho que isso na camada executiva ela é um pouco mais, não que seja mais frequente, mas eu acho que são mulheres que têm um pouco mais de voz e fluem melhor dentro desse universo executivo do que no universo operacional. Você tem essa impressão também? Eu acho que não tem nem só impressão. Essa questão é bem interessante porque na Serasa Experian, por exemplo, quando eu falo do número de mulheres em tecnologia, se eu olhar o outro número, que é o número de mulheres em cargos de liderança, dá 34,7%. Sem olhar a tecnologia, tá? Olhando o todo. Em cargos de liderança, desde coordenador, gerente até os cargos mais executivos. Então, são 34,7% de mulheres. Então, é um número baixo ainda, se a gente for pensar em representatividade, mas é um número bom, né? Melhor do que os 21% de tecnologia, né? E eu acredito que seja por causa dos soft skills. Porque as mulheres, elas têm realmente, até pela cultura, pela forma de formação, tudo, elas acabam desde cedo, aprendendo mais as questões mais soft, são mais sensíveis em geral. De novo, estou falando de média, né? Não necessariamente que o homem não possa ser. Sim. Mas, em geral, tem um estilo de liderança que já é mais natural do que o do homem. O do homem acaba sendo mais comando-controle em geral. Sim. Né? Então, eu acho que e o fato da gente achar menos como desenvolvedora, tudo eu acho que é por falta de incentivo também, por falta de modelos. Então, quanto mais a gente vai subindo e vai tendo mais mulheres em cargos de liderança, acho que a gente vai criando esses modelos. E por falta de incentivos, porque o menino ganha o quebra-cabeça e o Lego e as coisas que te pegam ali na parte do cognitivo, e a menina, a boneca, casinha, a bonequinha, fogãozinho. Não tem nada de errado nos brinquedos em si, mas é no incentivo que a gente acaba dando. Sim. E no que a gente acaba gerando como um bias mesmo. E daí, na hora de escolher a carreira, elas acabam não optando pelos ciência, tecnologia, matemática e engenharia, né, que é o STEM. Você acha que do ponto de vista assim, de bias mesmo, de viés, hoje em dia está mudando bastante isso. Antigamente, tecnologia era uma área assim, considerada de nerd, uma área assim, muito, muito mais científica. E o nerd era ruim, né? Exato. Hoje em dia o nerd é cool. Legal, geek, né? Exato, porque eu digo assim que ninguém me vendeu a carreira de tecnologia, sabe? Eu costumo dizer que eu já era nerd antes de ser modinha. Exato. Eu acho que a gente não vende a carreira de tecnologia, e eu acho uma carreira extremamente interessante, extremamente recompensadora. Eu acho que por qualquer
obviamente que para mim o interesse é justamente pelo conteúdo. Mas até se você for fazer uma análise muito mais pragmática, análise financeira, por exemplo, acho que tem vantagens, inclusive, com outras carreiras, como engenharia, medicina. Sim. Ponto de vista de curva, por exemplo, assim, de rendimento, é um negócio muito interessante. Eu falo que as minhas filhas, sobrinhas, primas, eu vou falar para todo mundo ser programadora. Mas você falou desse ponto dos brinquedos, eu fiquei pensando nisso. A gente vende muito mal essa área de tecnologia, sim, principalmente para as meninas, para as mulheres. E sabe que tem uma ONG que chama Inspiring Girls International. E eles fizeram essa ONG tem exatamente esse objetivo de ir nas escolas, pegar as meninas, as crianças e passar um pouco dessa ideia do que elas podem ser, né? E tem um outro trabalho também que eu queria destacar, que é o Transform-se da própria Serasa Experian. Já foram muitas turmas, né, que tiveram, mas teve uma que foi específica para mulheres. Então, mulheres de várias outras profissões, para apresentar para elas, ensinar para elas tecnologia e dados, e muitas delas mudaram a vida por causa desse aprendizado novo. Foi uma coisa assim excelente, excepcional. E a gente já teve 840 alunos formados, porque o objetivo do programa Transforma-se não é somente mulheres, são grupos minoritários, né? Então, tem pessoas com deficiência, teve essas turmas de mulheres, teve casos de alunos de escolas públicas e de comunidades. Nossa, que legal. Eu acho essa questão da visão da sociedade em não moldar a mulher para isso um negócio muito curioso, porque no começo da tecnologia... É verdade. As mulheres eram prevalentes no mundo de tecnologia. Aquele filme, né, das estrelas. Ada Lovelace foi a primeira programadora. É, muito bom, né? Muito bom. Até porque os homens, naquele momento da evolução da tecnologia, estavam muito mais focados no trabalho braçal do que no intelectual. Então, as mulheres se dedicavam às ciências exatas, etc. Por algum motivo, a gente se meteu nessa porra e estamos até hoje, Johnny. Eu acho que era por causa do frio do data center. Pode ser. Do CPD. Pode ser. Porque não é possível aquele frio. Pois é, e eu acho que, especialmente na nossa área, que é a área de arquitetura, estou te colocando junto, porque uma vez da arquitetura, sempre da arquitetura, viu, Cris? A mulher, ela tem uma visão muito mais completa do que o homem, na minha opinião. Eu acho que o homem, ele tem uma visão que é muito dentro do quadradinho, né? O homem é muito focado naquela coisa, naquele processo, etc. E eu acho que para ser um bom arquiteto, você tem que ter uma visão mais global das coisas correlatas, tem que ter uma sensibilidade de negócio e de tecnologia. E eu acho que a maneira que a mulher, no geral, pensa no todo, nas causas e consequências, é muito aderente com a área de arquitetura. E a gente deveria ter muito mais mulheres na área de arquitetura e a gente encontra muito pouco, né? Como que a gente resolve isso, Cris? Como é que a gente enche de mulher na área de arquitetura? Eu acho que primeiro a gente vai ter que encher nessa outra parte de desenvolvimento, porque a gente sabe que não tem formação de arquiteto, né? O arquiteto, ele se forma através de um caminho muito longo de posições técnicas dos quais ele faz parte. Pelo menos assim que eu acredito, né? Um belo dia você desenha uma caixinha entre esse programa. Você começa, né? Aí você tem que entender muito bem como a aplicação funciona. E depois que você entende a arquitetura de aplicação, você vai olhar um nível acima, você vai tentar abstrair e tal. Mas não é um trabalho que você ensina direto, um estagiário, por exemplo. Não tem um estagiário em arquitetura. Sim. No máximo, se ele for só ajudar um pouquinho ali com os desenhos e tal, mas não existe isso, uma formação, pelo menos eu não vejo. Eu já vi um MBA em arquitetura de software, mas não uma graduação. É até raro você encontrar a posição propriamente dita, como a gente vê aqui de arquiteto de aplicações, fora. É um engenheiro de software sênior. Que sabe um pouquinho mais, né? Exato, no nível mais alto. Desculpa, rapidinho, mas então você acha que para a gente resolver, não, mas para a gente melhorar essa situação... Eu acho que tem que ir na base. Tem que ir na base. E na base lá na escola. Por isso que eu brinquei da ONG e tem ainda o Ser Mulher em Tech também, que tem essa mesma coisa. Ela vai em ONG, vai em escola pública para falar principalmente para as meninas que são de classe mais baixa, que a área de TI paga bem.
Então, nem que seja para convencer pelo dinheiro, sabe? Assim, olha, quer uma oportunidade de independência financeira, quer melhorar a vida da sua família, essa área aqui vai ter vaga e paga bem, né? Então, eu acho isso muito interessante e vai funcionando. Eu acho que aos poucos, se a gente for olhar... Eu vou falar isso sem ter dados, tá? Mas se a gente for olhar o número de mulheres, a proporção de mulheres versus homens numa sala de ciência da computação hoje versus quando eu me formei, sei lá, 20 anos atrás, eu aposto que agora está bem melhor. Eu espero que sim, porque quando eu me formei, se formaram 2 mulheres na minha turma. É que eu fiz matemática, né? Então, na matemática tinha as professoras. Então... Você não tinha escapatória, Cris, ia acabar com tecnologia mesmo. É que eu fiz processamento de dados antes de fazer faculdade. Então, por isso que eu brinquei que eu comecei a programar com mainframe com 16 anos, né? A minha turma dessa turma. Da FATEC tinha bastante mulheres, mas o pessoal deu uma trapaceada. Era informática com ênfase em gestão de negócios. Então, o pessoal não sabia bem o que estava fazendo lá. Até a primeira aula de Java. Nem o cara que foi... o curso nem você fala a verdade. Exatamente. Não, eu fiz processamento de dados também. Eu não sabia que eu ia ter que fazer administração. Cara, o cenário desse curso é desagradar os dois lados, porque você desagrada o cara que queria ir para programar e o cara que queria aprender negócio.